geopolítica estratégica, os ataques desses grupos, entre aspas, independentes, são ataques semelhantes a mosquitos. Ataque foge para longe, é o que se tem mostrado, que vejo por enquanto. Eu não acredito que seja, efetivamente, a consagração da busca de profundidade territorial ou de trocas territoriais a posteriori. O objetivo, a priori, é mais de cunho psicológico. O que isso vai virar depois, não sei. Não sei. Essa questão, Cláudio Toledo, boa noite, da aproximação de um barco chinês e de um contra-torpedeiro americano, precisa ser observada, mas não é a primeira vez. Então, eu também acredito que, nesse momento, nós não vamos ter guerra em Taiwan. Eu acredito que nós não tenhamos guerra em Taiwan, porque os esforços de guerra das alianças envolvidas na construção dessa disputa, que no fim é econômica, tá? Não é ideológica. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas não é ideológica, é econômica. E aí muitos grupos políticos, inclusive domésticos, tentam caracterizar a disputa como ideológica, ou meramente ideológica. Sempre há um viés ideológico, de alguma forma, envolvido na construção das certezas de alguns grupos. Mas a guerra é, antes de tudo, econômica. Por isso que a diplomacia brasileira, para mim, faz um papel perfeito, na medida em que não rompe com nenhuma das partes, na medida em que tem interlocução com as partes e que procura, vamos dizer assim, considerar o seu interesse em relação à sua participação nos BRICS, mas também em relação aos negócios que tem com a Alemanha, com a França, com a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Austrália. Não nos cabe fazer, como país, como Estado soberano, nenhum tipo de alinhamento automático. Essa é a visão do Rogério Anitablian. Eu sei que tem gente que não gosta, mas faz parte do trabalho. E como eu disse, se eu tentar contentar todos aí, eu vou descontentar. Se eu tentar contentar a maioria, a tendência é que eu descontente a todos, porque eu não vou estar sendo honesto, né? Boa noite, Tom Games. Boa noite, Rogério. Essa guerra está escalando para um conflito global após esse confronto? Ou durante, o Brasil pode ser um alvo legítimo da OTAN? Não acho, Tom. Essa é uma outra história que... Eu já conversei com muitos diplomatas sérios sobre isso. A OTAN vai invadir o Brasil. Essa não é uma ameaça levada a sério por pessoas que não estão ideologicamente tão envolvidas dentro desse conflito. A OTAN tem muitos interesses. A OTAN não, vamos dizer assim, como uma posição de conceito, de contexto, não tem apreço pelos olhos do Brasil, nem pelos olhos de nenhum outro país que não faça parte da aliança, mas é impossível invadir o Brasil, tá? É impossível invadir o Brasil. 8.511.000 km², com a topografia que nós temos. Essa história, por exemplo, de invadir a Amazônia, isso aí é uma conversa sem pé nem cabeça, tá? Na qual, em algum momento, eu também me vi envolvido. De tanto ouvir relatos que, ideologicamente, tendiam à construção dessa perspectiva. Claro que pode haver, em relação à Amazônia, a história da negação de uso. Isso pode acontecer se, eventualmente, nós tivéssemos uma situação que levasse a conflito, tá? Agora é impossível ser... Gente, eles não conseguiram, né? O Iraque é o tamanho do estado de São Paulo, tá? Não foi possível dominar o Iraque territorialmente, né? Imaginem vocês com a porosidade das nossas fronteiras, imaginem vocês com os nossos rios, imaginem vocês com a área de cabotagem que nós temos, com a fronteira seca que nós temos. Não vão invadir o Brasil. Eu guardo muitas vezes determinadas opiniões que são de foro íntimo e com informações relativamente privilegiadas, porque eu sei que a propaganda muitas vezes vai fazer com que muita gente fique descontente com o que eu estou falando. Mas, para honrar o que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho que falar aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito. Tem outra perspectiva. Não tem invasão do Brasil, fora de cogitação. Agora, disputa comercial é diferente. Embargo, disputa comercial, eventualmente uma negação de uso de uma área, eventualmente uma questão de um silo, de um sítio, onde você tem algum grande potencial de recurso fóssil, de petróleo, de gás, é outra história, tá? É outra história. Mas, vou falar uma coisa para vocês.
a Nárnia de Bannon não corresponde aos fatos.